Olá, seja bem-vinda a essa aula sobre sonhos versus fracasso. Então, eu não sei se você já passou por algum fracasso na sua vida, se você já se sentiu fracassado de alguma forma. Isso já aconteceu comigo. E por muito tempo eu desisti de sonhar. E essa semana, atendendo uma paciente no INCA, ela falou exatamente isso. Ela falou: Eu não tenho sonho, porque mataram todos os meus sonhos. E eu não sei se essa aula chegou para você exatamente nessa condição, onde você não tem mais sonhos, sabe? Onde você acorda, vai tomar banho, trabalha, volta para casa, mas nada tem sentido. Você não consegue sentir aquele, sabe, aquele frisson, aquele calor no peito, quando você começa a imaginar a vida que você poderia ter, os sonhos que você gostaria de realizar. Muitas vezes o sonho é simplesmente ter uma noite de paz, uma noite de sono tranquila, é não ter insônia, porque a privação do sono, que é muito comum quando a gente vive um processo de angústia, de ansiedade, é algo que nos tira totalmente do eixo. Então, se você está assim, essa aula é para você. Então, você vai pegar papel e caneta agora para você anotar como a gente, como a gente funciona no fracasso, como a gente pode tirar proveito do fracasso e como a gente pode voltar a sonhar a partir do comando da sua mente. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com você para que você possa estar recebendo e vendo todo esse material. Espera aí, vou compartilhar aqui. Pronto. Deixa eu só abrir aqui para a gente poder. Eu vou já estou gravando aqui no Zoom. Então, a live de hoje é fracasso versus sonho. Eu não sei se você que está aí, escreve aí para mim, se você já se sentiu fracassado em algum momento na sua vida, escreve aí nos comentários. Você já passou por isso? Você já se sentiu um fracasso? Você já se sentiu como se não valesse mais a pena sonhar? Escreve assim para mim, se você já se sentiu assim. Por que que esse aulão, né, como término do desafio Crenças Limitantes, é sobre esse tema de fracasso versus sonhos? Porque as crenças limitantes, gente, elas nos levam ao fracasso. As nossas crenças limitantes, elas agem na nossa mente, transformando a gente em, sabe, sentindo fracasso. A Ediane colocou, estou me sentindo. Então, essa aula, essa live, ela é para você. Então, você vai entender como que a gente pode transmutar o fracasso em aprendizado. Então, o que, que acontece na nossa mente quando a gente passa por um fracasso? Geralmente, a gente vê o fracasso simplesmente como algo negativo, como algo que não tem como a gente aprender com ele, né? Mas olha o que uma neurocientista premiada, a doutora Lila, olha o que ela fala acerca do fracasso. Prepare-se para um pouco de fracasso. Não é para você se sentir fracassado em 100%, é entender como funciona a sua mente quando vem o fracasso, quando vem a decepção. Então, quando você testa determinadas estratégias, mas você não avança. Então, o que ela diz é o seguinte: não para. Então, ainda que você acredite que você não está pronto, mas você precisa avançar. Então, se você está aprendendo algo, ela faz um contraponto com o futebol. Ela diz o seguinte: não chute a bola direto para o gol, mas cometa erros, vai para o lado mais difícil para fazer esse gol. Por quê? Porque quando isso acontece no nosso cérebro,
acontece uma coisa incrível. Acontecem estímulos em áreas da nossa mente, do nosso cérebro, que vão aumentar a capacidade cognitiva, que vão aumentar a nossa atenção. Então, quando a gente faz alguma coisa e se sente fracassado, então, automaticamente, o que a neurociência diz? Ela diz que o fracasso explora o cérebro, processa informações quando acontece o erro. E esses erros, eles dão uma capacidade de aprendizagem. Então, toda vez que a gente fracassa, a gente não tem que se sentir derrotado, mas a gente tem que pensar: o que eu fiz de errado? O que isso quer me mostrar? Como eu posso fazer diferente? Então, por exemplo, quando eu me separei, eu me senti um fracasso como mulher. Eu me achei fracassada. Sabe aquela sensação que você nada, nada, nada e morre na beira da praia? Então, por muitos anos, eu me senti assim. Então, mas quando eu me transformei, quando eu reprogramei a minha mente, então eu me perguntava: o que eu posso fazer de diferente para não me sentir fracassado? O que eu aprendo da minha relação anterior que eu posso fazer diferente, que eu posso mudar? Então, pesquisas indicam, mostram, pesquisas da neurociência, que quando a gente comete erros, áreas específicas da nossa mente, elas estimulam uma ação cognitiva, fazendo com que a gente, sabe, aprimore, que a gente fique melhor, que a gente desenvolva estratégias, que a gente consiga entender como que a gente pode melhorar naquilo. Então, existe uma neurociência do fracasso. Então, quando nós fracassamos, quando nós erramos, determinada área do nosso cérebro, ela começa a mandar sinapses. Sabe o que é sinapse? São conexões neurais. É como se a gente estivesse estimulando o nosso cérebro para que ele possa atuar. Boa noite, Elane, seja bem-vinda. A Jaci também entrou aí, seja bem-vinda. Então, quando a gente erra, acontece atividade do nosso cérebro que vai entender isso como crescimento, vai entender isso como ativação cognitiva, dando uma capacidade de crescimento, de melhora. Então, se você se acha, né, fracassado em alguma área na sua vida, então ficar na tristeza, ficar na melancolia, ficar na culpa, ficar no vitimismo, ela só vai boicotar o que o teu cérebro te dá como uma capacidade de superar o fracasso, de aprender com o fracasso. Mas muitas vezes, quando nós fracassamos, ao invés, olha como a mente humana, ela é brilhante. Olha como a nossa mente, ela é incrível. Você errou, você fracassou. Sinapses acontecem no teu cérebro. A neurociência mostra isso através de pesquisas. Para quê? Para te dar um aumento de uma capacidade cognitiva de raciocínio, para você fazer diferente, para você ter outras estratégias. Só que a gente não percebe isso. A gente não consegue aprender com isso. Por quê? Porque quando fracassamos, nós somos tomados por uma angústia, por uma depressão, por um vitimismo, sabe, por uma melancolia, sabe, uma mágoa, de repente, um ressentimento, e a gente não consegue observar, sair da situação e observar. E quando a gente faz isso, quando a gente pergunta para essa situação, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer diferente da próxima vez? Porque o seu cérebro, ele cria respostas. Ele cria respostas para isso. E essas respostas que ele cria é com base em toda a sua trajetória. Iris, então por que a gente repete erros? Por que a gente repete os mesmos erros? Porque a gente não trabalha o nosso autoconhecimento para entender o que o nosso cérebro, o que a nossa mente, ela está nos mostrando. A Ediane colocou aí, sim. Então, quando a gente. Por que a gente. Você tem um erro, você sempre chega atrasado nos seus compromissos. Por que isso? Por que isso? Porque é mais fácil. O seu cérebro, ele não, a sua mente, ela quer te tirar daquilo que é desconhecido. E chegar no horário para você é desconhecido. Então, existem alguns obstáculos e você vai aprender agora por que o fracasso te derruba. Por que o fracasso derruba você? Mas nessa live, até o final, você vai entender como que você pode derrubar o fracasso. Então, se até hoje o fracasso te derrubou, nessa aula você vai aprender como que você pode mudar isso. E você vai a partir do entendimento da neurociência do fracasso, é você que vai derrubar o fracasso. Escreve aí para mim qual área da sua vida que você se sente fracassado.
Existe alguma área, Iris, todas as áreas da minha vida. Então escreve aí para mim qual a área que você se sente um fracasso. Eu acho que não deu certo. Escreve, né, meu amor? Não, eu acho que não deu certo. Eu sou sacanagem. A palavra. Não... Meu digníssimo está aqui dizendo assim que a palavra fracasso, a gente é muito pesada, é muito forte. Então, para colocar assim uma área que não, olha o jeitinho para a mente, olha o jeitinho assim para a mente, tá vendo? Não, fracasso é muito forte. Então a gente fala assim alguma coisa que não deu certo, mas na verdade, a palavra é fracasso. A Elaine colocou financeiras, assim, num dado momento da minha vida, gente, todos os meus pilares eu me sentia fracassada. Eu me sentia fracassada na espiritualidade, no relacionamento amoroso, na família, nas finanças, né, e também na saúde. Quando eu começo a adoecer, quando todos os meus pilares desmoronaram. Então, por exemplo, a Elaine colocou aí a questão financeira. Então, é olhar para a situação financeira hoje, olhar para a sua vida financeira hoje e se perguntar o que isso está me mostrando. Então, assim, quando eu vivi o caos financeiro, e aí por muitos anos eu fiquei o desdobramento disso, gente, eu tive que olhar e entender isso. O que nessa situação, esse caos financeiro está me mostrando? Então, não se trata de ganhar mais, não se trata de economizar. O meu caos financeiro, depois daquilo tudo que eu passei, que aí a responsabilidade foi minha, do caos posterior, era o consumismo, porque eu queria aplacar uma dor da rejeição. Então, o problema não era a finança, o problema era a minha baixa autoestima. Era isso que estava por trás do meu fracasso financeiro. A Regina colocou: vi no Instagram outro dia um comentário que me marcou. Acordo mais cedo para chegar atrasada com calma. Interessante esse comentário. Elaine colocou: uma área que preciso melhorar muito é a financeira. Então, é você olhar para essa parte financeira e dizer, cara, o que eu posso aprender? O que eu fiz de errado? O que eu posso aprender com isso? Porque tua mente está mandando sinapse. E aí, por que isso é importante? Porque muitas vezes a sua ideia para sair do caos financeiro, ela vem a partir da criatividade, a partir das sinapses mentais, uma coisa que você não tinha pensado e que de repente você fala, eureka, é isso, eu vou fazer isso. É assim que o teu cérebro trabalha. Assim que o teu cérebro trabalha em relação a essa questão de não ter dado certo. E aí a gente precisa entender esses obstáculos. Existe uma coisa que é chamada na neurociência em relação ao fracasso, em relação àquilo que não deu certo, que é o viés de confirmação. Esse comentário que a Regina colocou aí, que ela viu no Instagram, acordo mais cedo para chegar atrasada com calma. Então, o que a neurociência fala? Isso aí, um obstáculo para que você não consiga superar o fracasso, é o viés de confirmação. O que é esse viés de confirmação? São padrões e ações repetidas. Então, essa pessoa, ela tem um padrão de chegar atrasada. Então, ela tem uma repetição, um comportamento. O que é isso? Para a sua mente, ela entende isso como um viés de confirmação. Ela está chancelando a sua falha em chegar no horário. E por que isso acontece? A gente precisa entender os três cérebros que nós temos. O cérebro reptiliano, que hoje em dia a neurociência nem gosta mais de usar esse nome, ela usa o instintivo, que é a nossa parte de sobrevivência, o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Então, esse cérebro reptiliano é o mais antigo, é o mais primitivo que nós temos. E ele é a parte responsável pela sobrevivência. Então, todas aquelas demandas primárias de sono, comida, sede, está focada nessa parte. Então, algumas coisas estão muito enraizadas, são muito primitivas. Então, a gente acaba repetindo esse padrão por conta dessa formatação cerebral. O sistema límbico, ele é a parte das emoções. Ele vai estar toda. Então, quando você consegue chegar no horário e você se sente feliz porque você conseguiu chegar no horário, ele vai liberar dopamina, ele vai liberar neurotransmissores que vão te dar o quê? Bem-estar. Vai ativar o sistema de recompensa. Então você acaba, não, eu fracassei naquilo ali, mas o que eu posso fazer diferente? E quando dá certo, então existe toda uma mentalidade transformada. Existe o cérebro, a parte do neocórtex, que é a parte do raciocínio, aquela parte lógica, aquela parte da memória consciente. Então, cada parte dele tem um lobo, e cada lobo desse vai ser responsável para uma atitude sua mediante o fracasso. Nós temos duas memórias: a memória consciente, que é no neocórtex,
e a memória inconsciente, que ela fica mais primitiva, que é no hipocampo. Iris, mas por que você está falando de memória? Por quê? Porque se eu venho de uma mãe que se sente fracassada como mulher, desde o ventre dela, eu recebo o código do fracasso. Então, a minha mente já está acostumada, a minha mente já está programada para o fracasso. Então, o que a minha mente conhece? Fracasso. Quando eu quero sonhar, quando eu quero conquistar, a minha mente não conhece isso. Então, o que ela faz? Ela quer me tirar disso. Porque sonhar, conquistar, é algo que a minha mente não está acostumada, porque eu vim de uma mãe fracassada, de uma mãe que se sentia fracassada. Estou dando exemplo, tá? Então, se eu venho de uma família que se sente um fracasso financeiramente, é isso que a minha mente conhece. É esse, o cérebro reptiliano é o primeiro, é o primitivo. Então, ele já está impregnado com o quê? Qual é o código dele? Fracasso. Então, o que ele vai querer fazer? Ele vai querer repetir. Olha o viés de confirmação. Não, fracasso. Fracasso é o seu modus operandi. Fracasso é aquilo que você está acostumada. Então, quando eu quero conquistar algo diferente, a amígdala, não a amígdala aqui, tá, gente? A amígdala cerebral, que é o centro do medo e da ansiedade, ela ativa. Ela começa a mandar sinais. Você começa a ficar ansioso. Sua mão fica trêmula. Então, até hoje, você viveu. Vou dar um exemplo. Você até hoje viveu um regime de trabalho CLT. E você foi criado onde seu pai tinha medo de ser mandado embora. A sua mãe tinha medo de ser mandada embora, porque era carteira assinada. Então, qualquer momento poderia ser mandada embora. E aí você olha aquela situação, cara, eu quero ser funcionário público. Eu não quero passar por isso. Eu não quero isso. Mas aí, o que o seu cérebro reptiliano tem? CLT, medo. Medo de ser mandado embora. Quando você começa a estudar, você começa a querer fazer um concurso, começa a olhar, tua mente, epa, isso está estranho. Isso está estranho. Então a amígdala começa a mandar sinais. Aí no dia da prova, você tem diarreia. No dia da prova, na véspera, você tem insônia. No momento da prova, você tem uma crise de pânico, seu coração parece sair pela boca. Por quê? Porque o teu cérebro quer te tirar disso, do desconhecido. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Escreve aí para mim se vocês estão entendendo. Deixa eu puxar aqui o boa noite, Shirley, Rosilene, Maria Antonieta, Tatiana, todo mundo entrou. Legal, sejam bem-vindos. Então, escreva aí para mim nos comentários se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão entendendo. Então, o que acontece? Quando você olha aquela situação, é um sonho ser funcionário público, não ter medo de ser mandado embora. Mas o teu cérebro não está acostumado com isso. Então, a mente quer tirar você do desconhecido. Então, esse acaba sendo um outro obstáculo para que você não volte a sonhar, mas que você fique ali na frequência do fracasso. Existe um outro obstáculo, o obstáculo do ego. O que é o ego? O ego é o seu eu. O ego é aquela parte de você, sabe, que quer manter aquela partezinha egoísta, aquela parte que não dá o braço a torcer. Rosilene colocou sim, muito sentido. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Então, o ego pode fazer com que você também tenha esse obstáculo para driblar o fracasso. Então, você tem as suas crenças. Então, você fala assim, tipo assim, não vou dar o braço a torcer. Não, vou continuar. Não vou fazer isso. A Elaine colocou, uma família que sempre resolve tudo com empréstimos ensinou para mim que isso é a solução. É isso? Perfeito. É isso aí. Viés de confirmação. Então, só que aí você faz um monte de empréstimo. E aí você recebe 10 mil reais. Aí você tem empréstimos de 4 mil reais, por exemplo. Você fica com 6 mil para você pagar uma casa, para você ter lazer, para você ter não sei o quê. E quando você paga todas as suas contas, te sobra 200, 500 reais para você passar. Estou chutando, tá, gente? Estou chutando. Você fica com 500 reais, 200 reais para passar o mês. Você recebeu 10 mil, mas você tem 200, 500 para passar o mês. Como você se sente? Responde aí para mim. Como você se sente? Um fracasso. Então, é a mesma sensação dos seus pais que impregnaram o seu cérebro reptiliano, que você foi gerada, você foi formada nisso. Então, sair disso, como que a gente dribla isso? É a gente olhar, exatamente, é um fracasso. É a gente olhar essa situação, o que eu aprendo com isso? Eu preciso fazer uma planilha, eu preciso fazer uma prospecção. Os empréstimos não vão acabar de uma hora para outra.
Então, eu preciso entender que eu não posso fazer mais empréstimo, eu não posso cobrir um santo para descobrir outro. O que, que eu posso fazer para gerar renda? A Regina colocou. Na prova da UFRJ, eu senti um sono surreal. Literalmente, debrucei e cochilei no meio da prova. Olha aí, viu? É isso. Então, a Rosilene colocou aí também um fracasso. É assim que a mente. Eu sei de uma que o sonho dela, gente, olha que incrível. O sonho dela era ser enfermeira do Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, para quem está assistindo essa live que não é do Rio, é o Hospital Universitário da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Um hospital maravilhoso. Eu já fui enfermeira de lá. Eu exonerei por conta de um outro concurso. E aí, ela fez a matrícula, estudou. E, se eu não me engano, ela esqueceu o dia da prova ou ela esqueceu a inscrição. Uma coisa assim. Isso é o quê? É autossabotagem. Motivada pelo quê? Pelo sinal do fracasso. Então a gente tem esses obstáculos, eles vão sempre querer nos puxar para baixo. Existe agora, dentro da neurociência, o Elanisso que você falou aí, que é o viés de familiaridade. É o viés de familiaridade, é aquilo que aqueles padrões que vão se repetindo. Então, vou dar um exemplo. A gente tem, e hoje eu estava numa mentoria individual, e a pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu tirei. Ela tinha tirado 6 notas excelentes, que ela nunca tinha tirado, mas ela tirou 3 notas ruins. Só que o que ficou no cérebro dela, o que ficou na mente dela? As notas ruins. Ela só falava das notas ruins. Ela chorou. Do Pedro Ernesto, eu perdi a prova prática. Olha aí, ó. Não era nem você já é a segunda, Regina. Você já é a segunda. Olha que incrível. Olha que incrível. Então, por que isso? Porque quando a gente tem um sucesso, né? A gente tem um sucesso, a gente, sabe, fica feliz. Então, a gente tende a repetir, né? A gente tende a ficar feliz. Mas quando a gente tem um fracasso, a gente se desanima, a gente se frustra. E aí a gente não consegue driblar isso, a gente não consegue aprender com isso. Por quê? Porque estamos impregnados com os modelos antigos, familiares. Isso se chama viés de familiaridade. Existe o viés de frequência. O que é isso? Alguns atalhos, isso aí foi feita uma pesquisa com ratos que mostrou isso. O que acontece? Criamos na nossa mente alguns atalhos mentais, neurais, cognitivos, né, que nos forçam a ignorar algumas informações. E essas informações, elas são fundamentais para que a gente venha a se prevenir em relação à repetição de erros. Mas deixa eu ler o comentário antes de eu continuar falando. A Regina colocou: minha mãe me disse que eu não era capaz e eu acreditei. Olha aí. Lembra que eu falei do viés da crença? Então, vocês acham que a Regina, conscientemente, ela fez isso para testar que... Não, isso é inconsciente. Por quê? Porque foi uma crença que foi alojada nela. Então, essa crença é que a mente dela conhecia. Então, como que ela pode endossar essa crença? Como que a mente dela pode estar mostrando assim: olha, sua mãe está certa. Sua mãe está certa, você não é capaz. Fazendo o quê? Conexões neurais para ela ter o quê? Sono, para cochilar, para esquecer, perder. Sabe aquela coisa? Sabe aqueles traumas que a gente passa na vida e que a gente esquece? E quando a gente faz uma técnica de reprogramação mental, ou quando a gente faz uma técnica do inconsciente, a gente consegue acessar? Exatamente isso. Ele quer te tirar dali. Elane colocou: por que a gente tem que fazer tanta força para focar no que fazemos bem? Porque o fracasso está impregnado nas nossas crenças. Lembra quando eu falei, eu fiz uma live, acho que foi uma aula que eu fiz, que eu falei sobre a criança sol e a criança sol e a criança sombra. Então, se você é uma criança sol, então você não vai precisar fazer força para focar naquilo que você faz bem. Por quê? Porque desde pequenininha o teu foco está sendo naquilo que você faz bem. Seus pais focam naquilo que você faz bem. Seus professores focam naquilo que você faz bem. Então esse é o que? Essa é a sua familiaridade. Isso é o padrão de repetição. Mas quando a gente é uma criança sombra, é o contrário. Então a criança sombra vai sendo impregnado nela essa baixa frequência, as crenças.
Lembra disso? Sol e sombra, exatamente. Então eu preciso me esforçar muito para lembrar aquilo que eu faço bem. Por quê? Porque a vida inteira eu escutei que eu não era boa o suficiente. Nessa mentoria individual que eu falei para vocês, a pessoa tinha a mãe tinha organizado um jantar de comemoração e tal, pelas notas, e quando vieram as notas, sabe que automaticamente a mente dela diz: você não merece. Gente, é impressionante. E ela é uma adolescente. E ela falou assim: eu chorei muito e eu não queria mais, porque eu falei, cara, eu não mereço isso que a minha mãe está fazendo para mim. Mas é nesse momento que a gente bloqueia essa criança sombra. É trabalhar exatamente isso. Cara, tu tirou 5 notas excelentes, tu teve sucesso. Então, 5 é maior do que 3 ou é menor do que 3? Por que está focada só no negativo? Entendeu? Então, é assim que a gente cria as crianças sol e a gente vai desalimentando, né? Vai mortificando essa criança sombra. Então, é por isso que você o tempo todo tem que estar endossando aquilo que você faz bem numa tarefa específica, porque você, desde pequenininha, está sendo acostumada com aquilo que é negativo, aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, aquilo que você não está apto, aquilo que não é para você, né? Aquilo que não, você não é capaz. Então, eu recebi uma mensagem, a pessoa está até no grupo, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: foi até acho que nessa última que eu fiz, e ela falou assim: nossa, como que fez sentido essa questão da criança sombra e da criança sol. Então ela fala: olha, meu filho ele estuda numa escola de pessoas que têm uma condição financeira muito superior à minha. Então, eu sempre falei para ele assim: essa vida não é para você. Esse lugar não é o seu. Você está ali porque você tem bolsa. E o menino falou: não, eu vou ter minha mochila tal. Não, papai, você vai ter uma Ranger, você vai ter não sei o quê. Então, o menininho fazendo altas cocriações e ela sempre boicotando, ela sempre cortando, ela sempre podando. Ela falou assim: Iris, fez tanto sentido que eu mudei a forma de criar o meu filho. Mas é isso. Quando a gente reprograma a nossa mente, gente, além da gente se reprogramar, as pessoas à nossa volta, elas são impactadas pela nossa mudança, são impactadas pela nossa diferença. Então, você imagina essa criança, ela tá ali, ó, pequena, e fala: não, eu vou conseguir, não, eu vou fazer, não. Só que o tempo todo o adulto está dizendo para essa criança: não, você não é capaz, isso não é para você. A gente é pobre, a gente é miserável, essa vida não é para você. Você não vai conseguir isso, você vai se decepcionar. O que vai acontecer com essa criança? Você imagina o esforço que ela vai ter que fazer ao longo de uma vida inteira. Afinal de contas, quem está falando aquilo é a mãe dela, mãe dele, é o pai, é o avô, é a avó. E ela falou assim: eu mudei a forma de eu criar meu filho. Eu mudei, eu agora falo para ele visualizar que ele vai conseguir, que ele vai fazer, que a gente vai e tal, e está ensinando técnica de visualização para ele. Eu achei o máximo uma criança de 8 anos fazendo técnica de visualização que a mãe aprendeu comigo e está ensinando para ele. Sabe, isso é o bacana. É você reproduzir, você transformar as pessoas, os filhos, a forma como nós criamos os nossos filhos. Então, houve uma pesquisa agora que foi lançada nos Estados Unidos, que foi evidenciada, que mostrou que nós temos neurônios de automonitoramento dos erros, gente. Isso é impressionante. Sabe, a mente humana é algo assim, cada vez mais eu sou apaixonada por ela. Então, esses neurônios, eles ficam como se fossem soldados mesmo, monitorando erros, monitorando. Mas como que o cérebro sabe que nós erramos? Pela frequência que você emite, pelas ondas que você emite. Então, eles estão usando esse material, a partir desses neurônios de monitoramento, eles conseguem aumentar a capacidade cognitiva. Então, estão usando esses dados para tratar o Alzheimer, que é tão importante, né? Porque no Alzheimer a gente tem essa perda dessa capacidade cognitiva. Então, precisamos treinar o nosso cérebro. Então, você precisa, e hoje você vai sair daqui, sabe, sabendo, aprendendo isso, tá? Anota isso aí no celular ou no papel. Você tem 3 atitudes para você treinar o teu cérebro. A primeira é a intenção. Qual é a tua intenção? Sabe? O que você intenciona? O que é a intenção? O que você quer? Qual é a tua intenção? Daqui a 6 meses? Do que a um ano? Daqui a um mês? Daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Qual é a sua intenção? Então, você vai visualizar a sua intenção. E aí, você vai colocar foco, atenção nessa sua intenção. Quando vier aquele pensamento: não, mas essa intenção não é para você, você já sabe: epa, isso é crença. Viés de confirmação. Não,
te peguei. Você começa a visualizar. Começa a visualizar a sua intenção. Então, você coloca a atenção naquilo ali. Então, você começa a se perceber. Isso, gente, é autoconhecimento. Lembra na física quântica, quando eu já tenho várias lives aqui, tem e-books falando sobre isso, sobre a física quântica, de você tem a situação e você, ao invés de ser observado, você passa a ser observador. Então você passa a ser observador. Isso que a Regina colocou aqui. A minha mãe me disse, ela tá o quê? Ela tá aqui, ó, observando a situação. Não, eu dormi na prova, não foi porque eu cochilei, não foi porque eu estava cansada. Eu perdi a data da prova prática, não foi porque. Mas agora eu entendo. Isso é o quê? Ela está observando. Ela está saindo. Isso que a Elaine colocou aqui. Vim de uma família que resolvia tudo com empréstimo e hoje estou vivendo um caos financeiro. Isso é observar. Isso é você agir como observador. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue agir como observador. Então a gente vai embalado naquilo ali. É achar que dormir na prova é normal, achar que a vida é feita de empréstimo mesmo, que está todo mundo devendo, então eu sou mais um na multidão. Estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então, quando eu coloco uma intenção, automaticamente, para transformar o meu cérebro, para treinar o meu cérebro, eu preciso colocar atenção. E aí, quando eu coloco atenção, eu coloco a minha atitude, a minha ação. E é nesse momento que você vai ter que ter muito cuidado. Por quê? Porque nesse momento, o teu cérebro, ele vai dizer, epa, isso aí, atitude, isso eu não conheço. Então, ele vai querer que você procrastine, que você não faça. Ele vai querer te tirar desse objetivo, ele vai querer te desmotivar, e aí você tem que estar muito atento, muito atenta em relação a isso. Então, dica de ouro para você driblar o fracasso. Fez uma prova. Já passei por esse caos financeiro, a Regina colocou. Então, assim, estou passando por um caos financeiro, ou passei por um caos financeiro. O que eu posso observar disso? Total sentido, estou lutando contra esse hábito. É isso aí. Então, quando eu falho, ou quando eu, sabe, me sinto fracassado numa área, então eu vou dar uma pausa. Eu vou me observar. Eu vou olhar e vou dizer, cara, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso, como eu posso refletir sobre isso? Como eu posso agir diferente? O que eu posso fazer? Só que quando a gente se sente fracassado, a gente é mergulhado na culpa e na vergonha. Então, e culpa e vergonha, gente, não muda a vida. Culpa e vergonha é o que o teu cérebro, a tua mente já está acostumada. Ela não vai agir diferente, ela só vai, chancelar, viés de confirmação. Ela só vai confirmar aquilo ali, porque ela já está acostumada com isso. Então, quando a gente erra, ao invés de a gente ficar, é lógico que a gente vai ficar triste, sabe? Ah, não passei numa prova, você vai ficar triste, mas ficou triste, acolheu ali, 24 horas, bola para frente. Qual é o próximo concurso? O que eu preciso fazer? O que eu fiz? O que eu não fiz nesse aqui que eu vou fazer agora? Ou o que eu fiz que deu errado? Como eu posso fazer diferente? Então, é observar, refletir em relação a isso e aprender com os erros. A Rosilene colocou, está acontecendo comigo. Eu comprei um curso de educação financeira e fico só procrastinando. Viu? Por quê? Gente, tem gente que comprou a mentoria, né? Ou eu tenho curso de programação mental fechado, né? Já, assim, sem ser online, né? Você compra e faz as aulas, está lá na área de membros, você tem lá os 15 módulos para você assistir. E aqui o Wi-Fi me manda quem assistiu todo, quem assistiu 20%, quem comprou e não assistiu nenhuma aula, não chegou nem abril. Eu tenho esse relatório. Então, como a Rosilene colocou aqui, a técnica Pomodoro está me ajudando. Digo, Pomodoro não, Pomodoro. Foi a digitação, eu sei. O Edu está dizendo assim, olha, Pomodoro é carro. É Pomodoro. A técnica Pomodoro é excelente, gente. Então, ela ajuda você a trabalhar com essa questão da procrastinação. Pomodoro, isso aí. Então, só quem é escudo de aço sabe o que é técnica Pomodoro, né? Escudo de aço, gente, foi um curso que eu fiz só para profissionais da saúde, blindagem para profissionais da saúde. Então, eu ensinei o último módulo, a técnica Pomodoro, ensinei a técnica Pomodoro na motivação e a gente aplicou no último módulo como passar em concurso público. E hoje, por exemplo, eu apliquei a técnica Pomodoro. Eu não sei se vocês viram aí nos meus stories, eu cheguei no plantão hoje. A minha filha mais velha estava doente, eu tinha que tomar café com ela, ver as coisas dentro de casa, aquela coisa de mãe, né? E aí
Eu tinha uma reunião 10 horas, eu tinha que preparar um material, tinha que preparar um material para essa reunião que eu ia ter. Eu tive mentoria individual. Então, eu tinha uma reunião com 2 reuniões hoje. Então, assim, se eu estou preparando um material para dar uma aula, e aí o telefone toda hora, pim, toca. Então, o que acontece? Você perde o foco. Então, eu apliquei a técnica Pomodoro hoje, gente, e é impressionante como sobra tempo para tudo, como você se sente mais produtivo, você fica menos cansado. Por quê? Porque você está focado aquilo ali. Eu não usei 25 minutos, eu usei 30 minutos. Comigo funciona muito bem 30 minutos. Então, eu fiquei, botei ali o despertador e consegui fazer tudo que eu tinha proposto para que eu pudesse fazer. Então, quando estou fugindo das balas perdidas no trabalho, graças ao escuro de aço. Isso aí. O Edu colocou, eu dormi tranquilo. É verdade, gente. Eu aqui, ó, na ralação e ele dormiu tranquilo. Então, por quê? Porque, olha só, muitas vezes no trabalho a gente vive situações que a gente se sente fracassado. Então, assim, para que você vai fazer parte disso? E um detalhe, lembra que eu falei dos 3 metros da energia, do campo vibratório que a gente tem? Então, se você está colado com uma pessoa que se sente fracassada, gente, a energia do fracasso, ela gruda com você que nem manhaca, sabe? Que nem manhaca. Então, você precisa se blindar do fracasso do outro. Olha só que incrível. Então, é por isso que no trabalho, fuja de teretetê, fuja de fofoca, fuja de intriga, começa o teretetê, sai de perto, faz que nem a Elaine tá falando aí, foge de balas perdidas, sabe? Porque isso pega igual manhaca. Então você já aprendeu a neurociência do fracasso, você já aprendeu nessa parte como você dribla o fracasso, como que você usa o fracasso para te ajudar, se perguntando o que você pode aprender com ele. Quando você faz isso, você estimula sinapses no seu cérebro que vão te dar uma capacidade cognitiva, vão te dar uma capacidade de raciocínio, vão ativar a sua criatividade. Então, essa é a neurociência do fracasso. Então, a neurociência do fracasso, ela diz o seguinte: aprenda com ele, drible, use-o a seu favor. Não fique de mimimi, não fique de lamentações, aí, ó, fuja de lamentações. Não fique de vitimismo porque você se fracassou. Pergunte-se, qual é o próximo passo? O que eu posso fazer diferente? Né? Como eu posso agir daqui para frente? O que eu aprendo com isso? E colocar em prática. E aí, quando você entende essa neurociência do fracasso, você está pronto para sonhar. Então, existe também a neurociência do sonho. Eu atendi uma paciente essa semana, no ambulatório de sexualidade, e ela falou assim: olha, Iris, eu não tenho mais sonho. Eu morava aqui em Vila Isabel, eu tinha minha casa, eu perdi tudo, eu moro, sabe, numa comunidade. Tenho uma filha que ela falou, né? Ela tem uma filha que é autista, ela tá sozinha. Quando ela descobriu o câncer, o marido abandonou. Ela ganha uma pensão de R$ 700 e a kitnet que ela paga é 600. Eu falei, eu tô vivendo de cesta básica do INCA. Eu tô doente e eu não tenho mais sonho. Eu não tenho mais, sabe? Eu não fiz uma besteira porque eu tenho uma filha que depende de mim. E a minha filha foi vítima de um estupro. Gente, quando você olha uma situação dessa e a pessoa diz para você, cara, eu não sonho mais. Eu perdi essa capacidade de sonhar. Então, isso é forte demais, é você trabalhar profundamente a mente dessa pessoa, porque se ela olhar o externo, ela só vê caos. Mas quando ela olha o caos e se pergunta o que eu posso fazer, e foi essa a estratégia que eu utilizei com ela, olhar os dons que ela tinha, como ela poderia sair dessa situação. E ali eu fui falando com ela, e ela falou, cara, eu nunca pensei nisso. Eu falei, claro, o seu foco está no fracasso. Mas olha só o que você faz, olha os dons que você tem, olha como você pode ganhar dinheiro com isso, numa aula de numa consulta de sexualidade. Entendeu? Então a mente dela estava focada só no fracasso, só na perda, mas ela tinha todo um repertório que podem ajudá-la a driblar isso e fazer ela voltar a sonhar. Então, qual é o nível neurológico, gente, do sonho? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É essa capacidade incrível que foi descoberta do cérebro, dos neurônios, que eles podem se reproduzir. Antigamente achava que a célula
neuronal morria, acabou, não se reproduzia. Hoje não. Então já sabe que existe a neuroplasticidade. Essa neuroplasticidade, ela reconfigura o nosso cérebro. E como que esses neurônios, eles se organizam, eles se multiplicam, eles se estimulam a partir das experiências que nós temos nas nossas memórias. Então, se você tem uma memória focada no fracasso, se você tem uma memória focada só na perda, e se você alimenta isso, é o sistema do fracasso que você está alimentando. Agora, se você olha isso e muda essa visão que você tem do fracasso, você já viu que você tem estímulos, sinapses, reprodução neuronal, e aí você tem a neuroplasticidade, que é como um músculo. Se eu for malhar, se eu quero ficar musculosa nos braços, eu vou malhar braço. Regina, vai ficar gravado, né? Chegou visita, vou ter que ter atenção. Vai lá, querida, vai ficar assim. Eu vou compartilhar aqui no Instagram, tá bom? E vou colocar também o Zoom no nosso grupo, tá bom? Beijos. Quando receber, compartilha. Vamos botar o povo para voltar a sonhar. Então, quando eu estimulo, é igual quando eu estimulo essa parte do meu neurônio, do sistema límbico, da capacidade criativa, da cognição, de transformação do fracasso, a neuroplasticidade, ela reconfigura o meu cérebro e ela faz com que eu aumente isso. Então, eu vou ter aquela ideia. Adoro essa live. Beijos. Eu vou ter mais ideias, eu vou desenvolver a parte que está ligada ao meu sistema límbico. Agora, em contrapartida, se eu só ativo, só alimento o meu sistema do estresse, eu só alimento toda aquela parte negativa, então é lógico que isso vai ficar a parte da dor, a parte do sofrimento. É lógico que é isso que vai ficar em evidência. Então, quanto mais você acessa uma parte da memória, uma parte. Lembra quando a Elaine colocou assim: por que a gente não tem que fazer um esforço para lembrar daquilo que a gente é bom? Então, isso é um exercício. Quando você treina o teu cérebro a resgatar aquilo que você é bom, essa parte se expande. Então, essa parte ela se desenvolve. Agora, se você ficar focado naquilo que você é ruim, é essa parte que vai expandir, é essa parte que vai aumentar. Então, e a outra parte ela vai atrofiar. Ela vai atrofiar, porque é igual o músculo, se você não estimula, você atrofia. Então, se uma pessoa, gente, e aí que entra a questão do trauma. Se uma pessoa, ela tem uma memória emocional baseada na experiência do trauma, a mente dela vai ficar visitando essa memória com frequência. E quando ela visita essa memória do trauma com frequência, ela está o quê? Desenvolvendo a parte neuronal do trauma, através de pensamentos, através de sentimentos, a imagem do sofrimento. Então, uma pessoa que foi violentada sexualmente, ou uma pessoa que sofreu maus tratos na infância, o cérebro dela, a mente dela está impregnada com essas imagens. Então, quanto mais ela revisitar isso, mais essa parte ela vai ser desenvolvida. Então, o que ela precisa? Ela precisa criar imagens mentais, mas a vida dela foi só sofrimento. É aí que entra a capacidade de visualização. É aí que entra a capacidade da imaginação. Por quê? Porque ela precisa transmutar imagens. Então, a imagem que ela tem é de violência, é de dor, é de sofrimento. É isso que a mente dela está acostumada. E ela revisita essas memórias. Então, ela está o quê? Está expandindo essa parte de dor e sofrimento, ativando o sistema do estresse. Então, quando ela cria essas imagens mentais, ela consegue o quê? Desenvolver a neuroplasticidade. Ela desativa essa memória da dor e sofrimento e ela ativa a capacidade de sonhar. Ela ativa a capacidade imaginativa. Ela ativa a capacidade das imagens mentais. Nossa mente, ela não sabe o que é verdade, o que não é real. Ela não sabe. Então, quando você está afundado em dívida e você só pensa na dívida, a sua mente, eu não estou nem falando aqui, gente, de comunicação com o universo, não estou nem falando disso, estou falando de efeito mental, eu estou falando de capacidade cognitiva, estou falando aqui de neurociência, estou falando aqui de mente e de cérebro. Então, quando a gente está focado somente nisso, então o que acontece? Você desativa seu raciocínio. Então, você não está com o teu raciocínio ativado, então você recebe uma ligação, você cai num golpe.
E aí mais dívida você contrai. Então, se você tivesse, né, não tivesse revisitando essas memórias de dívida o tempo todo, você ia estar com a tua parte de raciocínio, não, isso deve ser um golpe, não vou entrar nisso. Entenderam, gente? Então, como que é? Então, quando a gente. E aí, ao invés da gente focar nesse trauma, nessa tristeza, então a gente vai o quê? Visualizar os sonhos. A gente vai visualizar aquilo que a gente quer. Então, eu estou afundada em dívida. Então, assim, cara, como seria se eu tivesse com todas as minhas dívidas pagas? Como seria se eu tivesse um valor X no banco? E você começa a imaginar, você começa a visualizar o valor. A gente fez uma técnica, eu passei num grupo uma técnica baseada nos códigos Grabovoi de prosperidade, de ativação quântica. Gente, os depoimentos são incríveis. Pessoas que receberam contato para consulta, pessoas que receberam reembolso que estava travado um tempão, pessoas que receberam dinheiro que colocaram lá no grupo. Então, por quê? Porque você deixa de alimentar essa parte da dívida e você começa a alimentar a parte de quê? De prosperidade. Então, sinapses são feitas para que você tenha uma ideia criativa, para que você consiga, entre em contato com alguém que de repente vai te dar sei lá, um investimento interessante, que você consiga produzir dinheiro. Tá entendendo, gente? Então, o cérebro, ele vai correspondendo àquilo que você alimenta. E aí tem uma dica de ouro que deu muito certo para mim. Antigamente, eu ficava assistindo o jornal e eu falava, não, porque a pessoa eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que me inteirar das coisas e tal. Então, eu ficava vendo aqueles jornais fatalísticos, né, e tal. E aí eu mudei. Eu comecei a assistir coisas que estavam relacionadas ao meu sonho. Qual era o meu sonho? Meu sonho era morar em Vila Isabel. Meu sonho era ter a casa do jeito que eu sonhei. Então, não num apartamento pequeno. Então, eu comecei a ver programas de decoração, programas de imóveis. E quando eu deitava, depois daqueles programas, aquelas imagens ficavam. Então, eu imaginava assim, eu cozinhando com a minha família. Eu amo cozinhar. Quem me conhece aí sabe que eu amo, adoro cozinhar. Então, eu imaginava eu recebendo as pessoas. Eu adoro receber pessoas na minha casa. Então, eu ficava imaginando eu cozinhando com meu marido, com as minhas filhas, com amigos. Então, assim, imaginava numa ilha, sabe? E hoje, essa casa ela tem detalhes exatamente como eu sonhei, como eu via naqueles programas de televisão. Eu não me preocupava que eu não tinha dinheiro para aquilo, mas eu ocupava a minha mente com aquilo que era o meu sonho. Então, ao invés de eu ficar focada no fracasso, nos imóveis que eu perdi, nas perdas que eu tive, eu focava naquilo que eu queria ter, naquilo que eu queria sonhar. A Anitta, gente, a Anitta já deu várias entrevistas falando isso. Ela não era ninguém. E ela se imaginava fazendo show para multidões. Quando ela falava isso, ela falava até que a mãe dela ria. E ela falava assim: oh, quer ficar rica mais cedo? Então investe em mim. Então, então ela fazia isso. E olha a Anitta hoje, quem é? A Elaine colocou: estou bloqueando todos os números que estão me oferecendo empréstimos. Não quero mais. Isso aí é atitude. Lembra? A intenção, a atenção e a atitude. Então, qual é a tua intenção? Quero me ver livre dos empréstimos. Qual é a atenção? Eu entendo que isso existe um viés de familiaridade, um padrão de repetição da minha família. Então, eu entendo que isso não vai resolver meu problema, porque não resolveu o problema dos meus pais até hoje e não resolveu o meu. E aí, qual é a atitude? Vou bloquear todos os números que me oferecem empréstimos. Entendeu? Então, nesse exemplo aí que ela deu, a gente conseguiu ver as etapas do treinamento do cérebro. E aí ela diz: estou mentalizando meu AP em Maceió, livre de dívidas. Olha aí, ó, viu? Viu, coração? Viu? O Edu tá falando, chama a gente, que a gente sempre fala que a gente vai para um lugar de praia no interior. E eu falei, ó, mas tem que ter uma boa internet, porque eu quero ficar trabalhando na internet até ficar bem velhinha, porque eu amo isso aqui. Então, e ele fala muito disso. Mas é exatamente isso, Elaine. Exatamente isso. Então você comece, sabe, comece a entrar lá nos lugares de Maceió, comece a ver as praias de Maceió, comece a avisar qual o lugar de Maceió que eu gostaria de ir. Entre lá nas imobiliárias de Maceió para visualizar o que tem vendendo lá em Maceió. Vou chamar se o Edu virar Flamengo. Ih, aí, ó. Só se você virar flamenguista. Ele tá falando que ele vira rapidinho.
Tira, conversa fiada. Então, começa a visualizar. Como seria esse apartamento em Maceió? Quantos quartos ele teria? Seria qual a praia? Seria. Hã? Perder Maceió pelo Fluminense. Ele tá falando, eu perder Maceió pelo Fluminense, perco nada. Eu, hein? Prefiro Maceió. Então, quando a gente faz isso, gente, a gente começa a mudar todo o nosso padrão mental. A epigenética, ela é a parte do estudo que diz o seguinte: epi é por cima, e genética é o estudo da hereditariedade. Então, o que ficou comprovado? Então, estudos já mostraram que existem genes que são relacionados, né, ao trauma. E a epigenética, a partir do momento que você sonha, a partir do momento que você transforma a sua mente, então ele já foi comprovado que você tem a mudança nesse código genético, a partir dos estudos da epigenética, para essa questão pós-traumática, para a cura do trauma. Então, olha que coisa impressionante, que coisa linda isso. Então, a partir da sua mente, você consegue, através dos seus sonhos, você consegue transformar. Doutora Iris, marido convidados. Ó, a gente já, convite aceito. Então, a partir daí, você começa a mudar, você consegue mudar geneticamente, gente, a partir daquilo que você sonha. Então, novos receptores, eles são formados para que você realmente saia desse padrão do trauma, mutações acontecem para que você consiga ter um padrão de recompensa, um padrão de abundância. Olha que incrível isso, sabe? Então, a neurociência, a epigenética, elas estão aí para mostrar que a mente é extremamente poderosa, mas você precisa sair dessa live entendendo que você é mais forte e é maior do que a sua mente. Que quem controla é você. Não é a sua mente que te controla. A mente é poderosíssima, mas você imagina o que é isso? A neurociência e a epigenética juntas mostrando o seguinte: olha, inclusive o teu código genético, inclusive o teu gene de trauma, ele é transformado, ele sofre mutação a partir daquilo que você imagina, a partir daquilo que você sonha. Ih, parou o som, gente? Não estão me ouvindo? A Elane colocou cobertura em Pajuçara, de frente para a praia, varanda de fora a fora. Muito bem. Vocês não estão me ouvindo? Parou o som, gente? Me fala aí. Estão me ouvindo? Me responde aí, por favor. Estou ouvindo. Deve ter sido o seu. Voltou. Ah, então tá bom. Então, agora eu pergunto para você. Para mim tá ok. Show. Então, o que impede você de visualizar a imagem do seu sonho? Quando você pensa em alguma coisa, quando você tem vontade de alguma coisa, quando você sonha, o que impede você de visualizar? Eu coloquei aqui algumas coisas, as mais importantes, existem outras. Valeu, pessoal, brigadão. Então, primeiro, a ansiedade. Gente, a ansiedade é um bloqueador de sonhos. A ansiedade, ela impede, por quê? Porque quando você começa a imaginar, aí teu cérebro fala assim, para de besteira, isso não vai dar certo. Aí te lembra o quê? A memória do fracasso. A memória das vezes que você tentou e não deu certo. E aí você sente o quê? A amígdala, você sente medo. Medo do fracasso. Quando eu conheci o Edu, ele sempre falou para mim, cara, tu não tem necessidade de ficar morando de aluguel. Cara, tu consegue comprar. Mas quando eu pensava em comprar alguma coisa, só que eu não tinha esse entendimento, porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Eu não estudava nada disso. Então, mas quando eu pensava em comprar alguma coisa, gente, hoje é tão nítido para mim, é tão visível as reações que eu tinha. Naquela época eu não era observadora, eu era observada. Mas automaticamente a minha amígdala cerebral, que é o centro do medo, da ansiedade, ativava. Tu vai comprar, mas você já perdeu. E se você não conseguir pagar? E se você tiver que vender? E se você não tiver dinheiro? E aí dava o quê? O medo. Então a ansiedade, no início, eu não conseguia sonhar, eu não conseguia visualizar. Então eu não conseguia, sabe, imaginar. Por quê? Porque eu era tomada pela ansiedade. Elaine colocou a falta de confiança em nós mesmos. Sim, isso aí. E essa falta de confiança, ela é gerada por quê? Pelo segundo motivo que eu coloquei aqui, pelo fracasso.
Então, quando a gente não transmuta o fracasso, como a nossa mente está nos ensinando, como os estudos da neurociência mostram para a gente, que a gente pode sim aprender, que existem neurônios de aprendizagem em meio ao fracasso. Olha que incrível isso! Mas quando a gente não usa esses neurônios, quando a gente não possibilita aprender com isso, então o que, que a gente faz? O fracasso gera o quê? Boa noite, seja bem-vinda, Roberta. O que que acontece com a gente? A gente só vive o medo do fracasso. A gente vive a falta de confiança acionada pelo fracasso. E a gente não aprende com ele. Mas quem assistiu essa live ou quem vai assistir gravada não vai mais fazer isso, porque agora você já sabe como que o fracasso é uma coisa positiva na sua mente, que ele te ajuda, ele te ensina e você pode transmutar isso. E o terceiro motivo que impede você de visualizar a imagem é a memória. Então, por quê? Porque a memória ela está impregnada de situações que te trazem ansiedade, que te trazem medo, falta de confiança, traumas, insegurança. Então, a tua memória ela está impregnada daquele viés de repetição, daquele viés de familiaridade que eu falei no começo dessa live. Então, você não consegue sonhar, você não consegue visualizar, porque na sua mente só tem o fracasso. E aí, concluindo, gente, vocês têm dois caminhos. Nós temos duas possibilidades. Ou a gente, mediante o fracasso, a gente aprende com ele e vive numa vida de sucesso a partir dos sonhos, ou a gente mergulha no fracasso, ou a gente mergulha na dor e no sofrimento. Ou você olha o fracasso como, sabe, a gasolina que vai botar teu carro para girar. Deixa eu ler aqui. Ah, Helane, olha só, quem diria que o fracasso é o combustível para o sucesso? É isso aí. O fracasso é o combustível, adorei essa frase, é o combustível para o sucesso. O fracasso é o combustível do sucesso, é isso. E aí, quem faz a escolha? É você. Quem faz a escolha? Sou eu. Então, gente, quando eu crio, né, vou começar agora dia 27 a mentoria, e essa mentoria é para você que quer mudar esse padrão mental. A mentoria My Master, que eu vou começar dia 27 de junho, é para você que quer aprender, quer pegar esse combustível de toda a tua vida, de toda a tua estrutura, de tudo que te aconteceu e quer transformar numa vida de sucesso. Então, existe um método para isso. Então, eu criei esse método, identificar padrões mentais. Então, primeira coisa é você identificar qual é o teu padrão mental. Isso foi falado aqui. Ah, já foi falado. Meu padrão mental da procrastinação. A Elaine colocou aí meu padrão mental dos empréstimos, né, na vida financeira. E aí, o R é de quê? Reconstrução de crenças. E o que é reconstruir crenças? Funciona lembrar das vitórias, lembrar de quando acertamos? É lógico que sim. Isso que você falou aí, Elaine, é o que eu ensino na mentoria, reconstrução de crenças. Então, ao invés de você se ficar limitada, vou anotar, gostei, vou fazer até um post sobre isso, tá? E vou colocar lá, Vieira, segundo Vieira. Então, o que eu ensino na minha mentoria? É você reconstruir essas crenças. Então, ao invés de você se limitar nessas crenças limitantes, é você lembrar daquilo que você tem de bom, aquilo que deu certo, como que você pode usar isso, né, de uma forma de vitória. E aí você começa a integrar novos pensamentos e novos comportamentos. E quando você consegue identificar padrão, reconstruir crenças, quando você consegue integrar novos pensamentos e novos comportamentos, você está na sintonia para o sucesso. Então, esse método da mentoria, ele tem esses 4 pilares. Então, nessa mentoria, eu ensino exatamente a fazer isso. Iris, e por que você pode fazer isso? Segundo Vieira, foi top, gostou, né? Isso aí, segundo o mestre Vieira. E por que eu posso ser a sua mentora? Então, porque eu tenho todas as formações, formada em neurociência, terapeuta, mentora, é por isso, sim, por esse mestrado, doutorado, tantos anos como cuidando da saúde humana? Não é só, entre aspas, por isso, mas é porque eu passei pelo processo. Eu estive exatamente neste lugar, me sentindo um fracasso, me sentindo derrotada, me sentindo humilhada. Mas para hoje eu me senti um sucesso, uma vida abundante, nos pilares da minha vida, financeiros, emocionais, no trabalho.
As pessoas me perguntam, gente, sabe quando você consegue identificar uma pessoa de sucesso? Ah, eles pela conta bancária? É pela motivação. Pela motivação, pelo propósito, pelo cumprimento de propósito. Quando você encontra uma pessoa motivada, uma pessoa inovadora, uma pessoa, sabe, que tem plena consciência do seu propósito, fala, cara, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. O dinheiro, gente, ele é consequência. Então, a gente, enquanto você ficar correndo atrás do dinheiro, ele vai correr de você. Então, o dinheiro, ele é consequência. Quer identificar uma pessoa de sucesso? Você vai observar isso. Então, as pessoas hoje me perguntam, cara, como que você consegue fazer tanta coisa? Como que você consegue? Porque eu sou extremamente motivada. Por quê? Porque eu entendi qual é o meu propósito. Eu entendi qual é o meu propósito. Então, esse lugar que você está, né, eu já estive aí. E eu sei exatamente como fazer para você sair daqui. Eu coloquei aqui vai no Zoom, mas não dá para vocês verem os depoimentos. E as imagens aqui não saíram. Os depoimentos em relação às pessoas que já passaram por mentoria. Então, as pessoas que já passaram por mentoria. Então, essa mentoria é para você que quer ter uma vida de sucesso. Iris, mas como que é essa mentoria? Então, essa mentoria, ela é formada a partir da anamnese que você vai preencher. Então, eu vou trabalhar a sua história desde quando você estava na barriga da tua mãe. Então, para você entender, olha os padrões de repetição que foram falados aqui nessa live. Olha as crenças, né, como a Regina colocou, da mãe dela. Isso tudo tem um porquê, isso tudo está lá em relação ao teu útero. Então, às vezes, no útero da sua mãe, onde você foi formado. Então, na mentoria, a gente trabalha essa anamnese desde quando você estava na barriga da sua mãe. Entendendo por que você não se dá bem nos relacionamentos, por que você vai mal financeiramente, embora você trabalhe e tenha um bom salário, por que você não consegue confiar em ninguém, por que você procrastina, por que você se auto-sabota. Então, essa anamnese, ela vai descortinar a tua vida e você vai receber esse relatório. Então, além disso, nós temos 10 encontros online e uma plataforma onde você tem 15 módulos de acesso, estudos de caso, né, conteúdo teórico e técnicas de reprogramação mental. Então, como eu trabalho essa mentoria da reprogramação mental? De 3 formas, com três questões. Primeiro, conhecimento teórico. Então, essa aula que você teve hoje de neurociência, agora, eu poderia chegar aqui para você e falar, usar a frase que a Elaine colocou. Olha, o fracasso é o combustível do sucesso. Você ia olhar, oi, nada a ver com o que ela está falando. Mas quando eu te mostro a neurociência do fracasso, quando eu te mostro o que acontece no teu cérebro, no cérebro reptiliano, no sistema límbico, no neocórtex, quando você fracassa, quando você tem um sucesso, você fala, caraca, é isso. É isso. Por quê? Porque sabe aquele versículo, conhecereis a verdade vos libertará? O conhecimento liberta. Então, quando as coisas fazem, sabe por que muitas vezes a gente não consegue mudar na vida? Porque as coisas não fazem sentido. Mas quando a gente trabalha em algumas questões e a gente conhece, a gente sabe, então aquilo ali passa a fazer sentido na nossa vida. E aí a gente tem uma estratégia. Ou eu vivo uma vida de fracasso, repetindo o padrão, ou eu consigo viver uma vida de sucesso. Então, o conhecimento ele te dá base para isso. E aí a gente precisa também de ferramentas práticas. Lembra que eu falei como que a gente treina o cérebro? Intenção, atenção e atitude. Então, na mentoria, você tem ferramentas baseadas em neurociência, em coach para prática, para você entender na prática mudanças práticas. E as técnicas de reprogramação mental, porque por mais que eu te passe o conhecimento, por mais que você escreva, que você tenha as atitudes necessárias a partir das ferramentas, mas você tem padrões mentais. E esses padrões mentais, eles só são reprogramados a partir de técnicas de reprogramação mental. Acabou. É um tempo, né, meu? Ah. 8h36. Olha, deixa sair um outro negócio. Então, vamos seguir aqui, que acabou aqui a live no Instagram. Então, você escolhe a vida que você quer ter. Se é uma vida de fracasso ou se é uma vida de sucesso. Uma vida que você nasceu para ter, porque ninguém nasceu para o fracasso. Nós nascemos para uma vida abundante, para uma vida próspera. Então, você... Agora, o universo está aí, todo ao seu dispor. Mas qual é a escolha que você faz? Né? Qual é a escolha? É viver do passado? Ou você escolhe realmente ter uma vida abundante? Oi? Tá funcionando o Instagram.
E tá funcionando no Instagram, gente. Aqui sumiu tudo aqui para mim. Então, você que está no Instagram ou você que está aqui, né, no Zoom, então o objetivo, gente, dessa live, dessa aula de hoje, foi te dar estratégias, ferramentas para que você aprenda a lidar com o fracasso. Não veja mais o fracasso simplesmente como algo negativo, como algo, mas procure aprender com ele. Então, quando a gente consegue aprender, a gente consegue mudar o padrão. E se você quiser, eu vou te pegar, sabe, pegar na tua mão, você é a sua mentora, e vou te ensinar todo o passo a passo para que você saia dessa vida, né, de fracasso, de perdas, de dor, de sofrimento e possa viver essa vida incrível, né, que o universo, que Deus, Criador, o nome que você quiser dar, te fez para isso. Só quando eu uso o termo cocriação, o que é cocriação? É você criar junto com o Criador. Aquilo que compete a você fazer, ele não faz. Mas, junto com você, ele vai te ajudar a ter as estratégias corretas para que você possa realmente cocriar a vida que você deseja ter, que você nasceu para ter. Tá certo? Ai, voltou. Eu achei que tivesse saído a live do Instagram. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Ficou claro, gente, como que fez sentido para vocês? Como a gente pode transmutar o fracasso e passar a voltar a sonhar? A Elaine colocou aqui, a frase solta não tem sentido, mas depois da live da explicação tudo se encaixa. Que bom, o objetivo é esse. O objetivo era exatamente esse, é trazer esse conhecimento da neurociência, do fracasso e do sonho, para que você possa aprender com o fracasso e voltar a sonhar, para que você possa ter essa vida abundante. Quero agradecer por tudo que vem aprendendo. Ai, que lindo. E se você ainda não faz parte do grupo, da comunidade, gente, lá no meu stories, lá tem o link. Eu vou colocar o material do Zoom, o material em PDF, lá no grupo. Aqui no Zoom, aqui no Instagram não dá para a gente colocar, mas lá vai. Então, volta lá, entra na comunidade, participe dos desafios. A gente vai começar agora a votação para o próximo desafio. Então, além da mentoria, que eu vou estar lançando, né, agora dia 27, que já está lançado, que eu vou começar dia 27 de junho, a gente também tem os desafios, que são cursos express dentro da comunidade Desafio. Vai ser uma honra, um prazer ter você lá conosco, tá certo? Beijo, obrigada por você que ficou aqui comigo até agora. Você aí do Zoom, aproveite, compartilhe essa aula. Você do Instagram, compartilhe também essa live para que a gente possa realmente transformar pessoas de fracasso para pessoas de sucesso. Não está fácil. Deixa eu só